Desta manhã, com o pastor William Cavalcante, da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Você tem toda a liberdade para glorificar a Deus, levantar suas mãos, agradecer, orar pelo pregador, no espírito da palavra, no espírito de receber a sua vitória, um equilíbrio do homem interior com o exterior. E a palavra vai falar com você agora de uma forma poderosa. Poderosa. Vamos alimentar nossa alma com o pão do céu, com a palavra de Deus. Pastor William é bem-vindo à plataforma para trazer essa primeira mensagem abençoada nesta manhã. Aleluia. Ó Deus poderoso, Pai da glória, Pai de misericórdia, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui pela Tua graça. Sem ela nós nada podemos fazer, Senhor. E nesta hora, neste lugar, neste altar dedicado para que a Tua palavra fosse pregada, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor unja os meus lábios, ó Pai, que o Senhor unja os ouvidos dos meus irmãos, ó Deus, porque assim nós seremos abençoados através da Tua palavra, ó Pai. Senhor, nos ajuda, é o meu pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Bom dia, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos, nossos irmãos que estão pela internet, nossa congregação ali em Lucas do Rio Verde, os irmãos que estão assistindo. E, bom, escola bíblica, né? Escola bíblica é para aprendermos. E vamos aprender de quem, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Vamos aprender do Senhor, vamos aprender da palavra. Vamos ler aí 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Está ali na tela. Vamos aproveitar o nosso tempo. Eu quero, irmãos, falar um pouco com vocês sobre companheirismo. Companheirismo é o que nós precisamos. Então aqui João diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Senhor, desça em nosso meio através da palavra e abençoa-nos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Nesta mensagem que eu vou trazer para vocês, o profeta diz aqui o poderoso conquistador. Os irmãos, eu vou citar bastante mensagem, bastante Bíblia. Quem desejar anotar, pode anotar. Às vezes eu não vou ler o parágrafo todo. Mas o profeta diz aqui que nós fomos feitos para ter companheirismo, para estarmos unidos, juntos. Você pega uma onça, um animal, ele vive aí na floresta sozinho o animal.
Mas nós fomos feitos, o ser humano foi feito de uma forma diferente. Fomos feitos para estarmos juntos, estarmos em companheirismo, comunhão uns com os outros. E nós vamos ver pela palavra que desde o princípio, o objetivo de Satanás é segregar o povo, é separar o povo de Deus. Porque separando o povo enfraquece. Nós somos, cada um somos como uma brasa, irmãos. Quanto mais brasa nós tivermos, mais chama nós temos. E o que é a chama? É o Espírito Santo, é o fogo. Então, quanto mais unidos nós estamos em um mesmo Espírito, em uma mesma fé, mais nós temos o poder do Espírito Santo. Que cada um de nós somos uma partícula desse corpo de Jesus Cristo. Então, quando nos unimos, nós formamos o corpo. E o inimigo, ele vem para separar este corpo. O profeta diz na mensagem a restauração da árvore noiva, que o primeiro que aquele animal comeu foi o quê? Foram as folhas, não é verdade? E o que são as folhas? O profeta mostra. As folhas são o companheirismo. Estão entendendo o espírito? Então a primeira coisa que ele vem, come o companheirismo, mata o companheirismo. Entre os irmãos, entre a igreja, segrega. E esse espírito, meus irmãos, ele não é novo. Não é novo. E Marcos capítulo 9, a partir do verso ali 35 para frente, os discípulos de Jesus, eles viram outras pessoas, preste atenção, eu quero pregar para pessoas que creem na mensagem de William Branham. Quantos creem aqui? Amém? Quero pregar para vocês. Sei que tem muitas pessoas assistindo através da internet e muitas pessoas assistindo aqui e ainda vão assistir. Mas eu quero pregar para esse tipo de gente que crê na mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Porque o profeta vai falar coisas na mensagem que, se nós cremos nele como profeta, nós vamos obedecer. Agora, se nós estamos crendo em uma ideologia humana, então nós não vamos obedecer a mensagem. Então, aqueles discípulos, eles encontraram outras pessoas exercendo o ministério de Jesus. Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 8, é escola. Vamos navegar nesta palavra. Marcos capítulo 8. Veja o Espírito, irmão. Eu vou levantar e tirar da história para vocês. Capítulo 8 de Marcos, capítulo 9, melhor dizendo. Versículo 30. Vamos ler aqui. 38, versículo 38. E João respondeu-lhe dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue. Entre parênteses, não está no nosso companheirismo, está no nosso grupo. Vamos ler aí. E nós lhe proibimos, porque não está no nosso companheirismo, porque não está no nosso meio. Vocês estão lendo a Bíblia aí? O que Jesus respondeu para João? Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Amém? Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Amém? Então, essa foi a resposta que Jesus deu para João. Ou seja, João repreendeu aquelas pessoas
porque aquelas pessoas não estavam no companheirismo de Jesus ali. João falou: não, vocês não podem pregar, vocês não são do nosso companheirismo. Então, desde o começo, esse espírito de separação, por causa de humanismo, ele vem acompanhando a igreja. Quando chegou na igreja de Coríntio, meus irmãos, o capítulo 1 de Coríntio, a primeira carta, no capítulo 3, se os irmãos quiserem abrir, a partir do verso 3 diz, é escola, amém? Vamos olhar nossas Bíblias. Isso é escola, capítulo 3 da primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo diz, ele chamou aquela igreja que estava segregada, separada, ele chamou de carnais. Porque ainda sois carnais, é o versículo 3. Pois havendo entre vós inveja, o que é inveja? É às vezes um cantor cantar bem aqui, ungido, e o outro aí ficar com inveja. Um pregador vir aqui pregar ungido, e o outro ali ficar com inveja. Uma irmã se vestir mais composta e a outra, isso é espírito de inveja, vocês estão entendendo, amém? Olha aqui, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Qual era a questão ali? O versículo 4, leia a sua Bíblia, porque dizendo eu sou de Paulo, olha aí. O outro dizia o quê? E eu de Apolo. E lá no outro capítulo 1, ele já dizia, eu sou de Cefas. E outros dizia, eu sou de Jesus. Então só ali na igreja de Coríntio já tinha 4 companheirismos diferentes. Todos eles atrelados a personalidades humanas. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Cristo, outros diziam ser do advogado Apolo, outros diziam ser de Cefas. Nenhum realmente estava correto na palavra. Paulo chamou todos eles de carnais, apegados à personalidade humana, irmãos. Uns tinham se apegado à personalidade humana de Paulo, outros a de Apolo, outros a de Cefas. E aqueles que diziam que era de Cristo também não era de Cristo. Já era uma separação. Versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. O homem não é nada, meus irmãos. Cristo é o ministério. Esse ministério não é do homem. O homem não pode receber a glória por causa do ministério dele. Mas os homens que estão por baixo, a igreja que está por baixo, quer glorificar o homem, se apega à personalidade do homem e se separa dos outros por causa da personalidade desses homens. Esse é o espírito. Nós vamos vendo aqui. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu trabalho. Amém? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, cada pastor desse que se levantou na mensagem, não vou citar nomes, não quero atingir, quero trabalhar na linha reta, cada um terá o seu galardão. Um pôs o alicerce ali na obra, o outro vem e faz a parede do meio, o outro vem e faz o reboco, o outro vem e faz a pintura, o acabamento, outro vem e faz o telhado, mas a igreja é de Deus.
É isso que Paulo estava mostrando. Ele simplesmente lançou o fundamento, mas vieram outros edificando sobre aquele mesmo fundamento. Aleluias. Isso é tão tremendo, irmãos. Preste atenção. Quando Jesus veio ali, aqueles judeus, o profeta diz na mensagem, se você quiser anotar, a acusação, está marcado aqui, parágrafo 98 a 100. Os judeus, eles já tinham feito um sistema fechado de Jerusalém. O único lugar de adoração, ninguém podia adorar em outro lugar, a não ser em Jerusalém. Quem não adorasse em Jerusalém estava perdido. Abra a sua Bíblia, João capítulo 4. Vamos olhar a palavra de Deus. Amém? João capítulo 4, veja o mesmo Senhor Jesus aqui dizendo, você pode ler a partir do versículo 20, para resumir aqui. João capítulo 4, Jesus em Samaria, preste bem atenção, quem era o samaritano para os judeus? Um povo reprovado. Quem eram os gentios para os judeus? Um povo reprovado. Mas Jesus foi a Samaria, porque havia um preconceito ali dos judeus contra os samaritanos, porque os samaritanos não adoravam em Jerusalém, ou seja, não adoravam no encontro deles, mas adoravam no encontro em Samaria, e aquilo era pecado para os judeus, mas Jesus veio para quebrar estas barreiras. Leia a sua Bíblia. A mulher disse no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, monte de Sicar, vocês sabem, ali o poço de Jacó. E vós dizeis, porque Jesus era judeu, até então, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Está vendo aí o espírito que os judeus tinham? Disse-lhe Jesus à mulher, crê-me que a hora vem em que, deixa eu olhar aqui o negócio, que ele vai dizer a hora é. Isso. Aqui. É o verso, o 21 ele vai dizer aqui, né? Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é em lugar, irmãos, mas físico, é espiritual. Ele vai dizer aqui, ó. Olha aqui. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. Fala do futuro. E agora é. Amém? Entenderam? E agora é este momento. Que momento, Senhor? Olha aqui. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Este é o lugar de adoração, amém? Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Aleluias! Deus está procurando esse adorador, que é adorador, Deus em espírito e em verdade. Deus não está buscando adorador que quer adorar Deus em lugar físico, meu irmão. Isso já passou no tempo da lei. Mesmo assim, Deus tinha que mudar o tabernáculo. Nós vamos entender por que o tabernáculo tinha que mudar de vez em quando de lugar. Porque eles começavam a fazer daquele lugar um ídolo. Não, tem que ser nesse lugar, tem que ser nesse lugar. E Deus mandava a igreja seguir adiante, desmancha tudo isso aí, vamos fazer em tal lugar. A igreja foi mudando de lugar para que o homem não se apegasse a lugares físicos. Aleluias! Irmãos, preste atenção. Anote essa mensagem. A operação do Espírito Santo
tradução dos crentes da Bíblia, parágrafos 6 e 8. O profeta diz: nós devemos ter companheirismo com todos. Isso diz o meu profeta. É o seu profeta também? Amém. A Igreja do Deus Vivo, parágrafo 59, também da tradução dos crentes da Bíblia, diz: o Espírito Santo não é bem-vindo à desunião. Não, ele não é bem-vindo à separação, à segregação. Isso são coisas humanas. Eu estou mostrando para vocês, desde o começo já havia isso. No ministério de Jesus havia isso, no ministério de Paulo havia isso. E todas as eras da igreja houve esse espírito de segregação, de separação do povo de Deus. Veja na mensagem a presença de Deus não reconhecida. Parágrafo 67 em diante. O profeta de Deus, preste bem atenção nisso aqui. Eu queria que isso cravasse fundo nos irmãos, dentro do coração de vocês. Estava dizendo ao pastor nesta manhã: no Colorado eu ajudava a juntar o gado a cavalo, e assim por diante, e me sentava lá, minha perna cruzada na sela, e assim, e o gado da associação Hereford, do rio, ele fala um nome aqui, pasta no vale, e então chegando-se à cabeceira do vale, tem-se a bifurcação de leste a oeste, 68, e ajuntávamos o gado 4 ou 5 marcas diferentes. Vai aqui, fala em 4 de novo, né? E ajuntávamos o gado 4 ou 5 marcas diferentes, 8 ou 10 marcas diferentes no rio. Ajuntávamos o nosso gado na primavera para o levarmos ali, e eu me sentava ali, minha perna por cima do arcão, parte sobresaliente, fala, da sela. E depois tínhamos que reunir todo o gado, e eles estavam tudo marcado, levando-os de volta ao pasto acima. E o guarda florestal se encontrava ali. Esse guarda florestal é um tipo do Espírito Santo. Ele vai falar isso aqui, preste atenção. E o guarda florestal se encontrava ali, e os estavam contando à medida que passavam. E notei todos os tipos de marca. E o Sr. Grimes tinha a Diamond, né? E logo acima, ele fala de outra marca. Havia diferentes marcas que passavam ali, mas o guarda não notava a marca. Ei, glória a Deus! Não! O guarda não olhava para a marca. Não, vamos aqui. Olha aqui. Ele não, mas o guarda não notava a marca. Ele notava a plaquinha com o tipo de sangue. Aleluias! É o Espírito Santo. O tipo de sangue na orelha. Não havia nada que pudesse entrar naquele pasto para manter as associações de criação, manter seu gado fiel à raça. Nada podia entrar ali, exceto um Hereford, raça de bovinos. Tinha que ter a identificação do sangue na orelha. Vocês já viram o brinco de vaca, já de gado, né? Amarelinho ali, ou de cor. Presta atenção que o profeta faz esse contexto. A Bíblia sem contexto, irmão, a letra mata. A mensagem sem contexto pode matar. Não isole parágrafo, frase, não isole frase de versículo da Bíblia. Parágrafo 70, e assim será no juízo. E assim será no juízo. Ele não vai perguntar se eu fui metodista. Ele não vai perguntar se eu sou batista. Ele não vai perguntar se eu fui um presbiteriano. Ele não vai perguntar para você em qual companheirismo da mensagem você pertenceu. Não será essa a pergunta, meus irmãos. Ele vai ver se você tem o Espírito Santo. O sangue é o tipo do Espírito Santo para nós.
Mas tem pessoas que estão pensando que a salvação está em um certo companheirismo, estão enganados. É o mesmo espírito que estava querendo enganar a igreja de Coríntios. Olha aqui, parágrafo 70, a presença de Deus não reconhecida. Estou repetindo aqui. A mensagem, vocês creem na mensagem? Vocês falaram para mim que creem, amém? Eu estou crendo também. A marca que eu tenho não vai significar nada para ele. Nada. Nada. Não é nada, exceto um cristão nascido de novo. Nascido do sangue de Jesus Cristo. É isso que vai entrar. Gente, eu não quero falar de... Mas você acha que lá no céu vai ter um anjo assim? Você não estava no companheirismo de fulano, vai para cá. Nós temos que pregar. Irmão, tira esse fio, por favor. Você não pertenceu a esse companheirismo, vai para lá. Vocês acham que é isso, irmão? Será que nós somos tão meninos, carnais, para pensar isso? O que Deus vem buscar é pessoas cheias do Espírito Santo, que estão crendo na palavra, na mensagem, nascidas de novo, que estão no companheirismo espiritual, sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Quando der o tempo, o senhor me avisa, pastor, por favor. Mensagem de acusação, parágrafos 51 e 52. Todas as igrejas deveriam estar em companheirismo. O profeta diz aqui, nós cremos que todas as igrejas deveriam estar juntas em companheirismo. Meus irmãos, se não me falha a memória, eu quero dar uma advertência ao povo de Porto Velho, me permita, ao povo de todo o Brasil. Se não me falha a memória, na mensagem Escritura da Parede, ou humilha-te, Oral Roberts era um pregador da Trindade, pregador do paganismo, do batismo nos títulos da Trindade. Oral Roberts ia fazer um encontro, vocês já leram? Ele ia fazer um encontro lá na cidade de Jeffersonville. O irmão Branham não ia estar na cidade. Em 2 parágrafos daquela mensagem, ele fala para a igreja: vão no encontro do irmão Roberts. Esse era o meu profeta. Mas hoje tem pessoas que moram ao lado da igreja, não vêm na festa. Será que está crendo em William Branham? Qual é o profeta que essas pessoas estão crendo? O irmão Branham falou 2 vezes, eu posso achar, pastor. À noite a gente cita para os irmãos. Ele falou no começo, vão lá no encontro do irmão Roberts. Depois lá pelo parágrafo 47 mais ou menos, ele fala de novo: gente, não esqueça do encontro do irmão Roberts. Esse era o espírito de William Branham. Um homem sem barreira denominacional, um homem sem cerca. Mas essa que eu vou dar para vocês, meus irmãos, a mensagem que Deus enviou nesta última era, foi para nos tirar do cativeiro religioso, do cativeiro denominacional, do sistema religioso. Não podemos fazer desta mensagem um sistema para aprisionar o povo. No final aqui o profeta diz, 52, e o que separa? Há seguramente uma razão básica para que não estejamos juntos. Estudando isso eu entendo que não é a cor da nossa pele. Porque amarela, preta, marrom e branca, todos separados em diferentes organizações, parentes em diferentes companheirismos. Não é a classe de alimento que comemos. Todos nós comemos o mesmo alimento, não estamos comendo a mesma mensagem.
Aqui, ó. Nós usamos a mesma classe de roupas e assim por diante, mas eu vejo basicamente onde isto está. É o homem que tem saído do caminho batido do ensino do Evangelho. O homem tem desviado a igreja, tirado do caminho da palavra e feito para si uma própria denominação, feito um curral e aprisionado o povo. Mas e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu irmão. Sabe uma coisa que Deus me libertou? Eu vou confessar aqui para vocês. Eu tinha os denominacionais como perdidos. Hoje eu tenho eles como irmãos. É isso. Hoje eu prego para eles, eu vou lá. Olha, hoje eu sou convidado para pregar em igreja, Assembleia de Deus, igreja denominacional. Quando eu vou pregar lá, pastores, eu oro a Deus assim, eu falo: Senhor, não me deixe estar lá como um hipócrita. O que é um hipócrita? É sentar na igreja e ficar procurando erro. Irmão, se você veio aqui procurando falhas, o diabo vai encher a sua caçamba até transbordar. Mas se você veio buscando bênção, Deus vai encher a sua caçamba até você transbordar de bênção. Cada um de nós vai levar aquilo que viemos buscar. Aleluia. Porque tem os dois espíritos. Você veio buscar o quê? A palavra, bênção para a sua vida. Ou você veio buscar falha? Se você veio buscar, o diabo vai te dar um montal, meu irmão. Falando disso aqui, ó, profeta, eu lendo a mensagem, eu falei: peraí, mas o irmão Brando não tinha esse espírito de ver os denominacionais como perdidos. Eu oro: Deus, eu quero chegar lá e ser abençoado com eles. Esse dia eu preguei numa igreja Assembleia de Deus, e eles ficaram na mensagem que nem vocês, assim, quietinho, que a palavra veio, né? Coisa nova para eles, sobre os 3 batismos da terra, 3 etapas da graça. Eles ficaram tudo certinho. Mas quando acabou a mensagem, eles começaram a pular, a gritar, a falar em língua. Eu me alegrei também. Aleluia! Fui abençoado. Aleluias. Olha aqui, ó. Perguntas e respostas sobre Hebreu, primeira parte. Parágrafo 285. Veja se necessita da verdade espiritual revelada. Então Deus desce e revela a si mesmo, e vindica isso como a verdade. Amém? Você o ama? Eu também, amém? Correto. Todos vocês, metodistas, querem estreitar as mãos dos batistas agora? Ele fez isso. E vocês, presbiterianos, querem estreitar? Tem alguém aqui de companheirismo diferente? Se tiver, dá um abraço no irmão, diga: eu te amo, meu irmão. Agora você diz, ó, parágrafo 287, perguntas e respostas sobre Hebreus. Agora você diz: irmão Brana, você tem companheirismo com esses batistas, esses presbiterianos? Criticando o irmão Brana, que ele estava tendo companheirismo com eles. Aqui, ó, 288, ele disse assim: você não, tem uma abreviação aqui, né? Se ele não sentiria vergonha. Não, Senhor, eu não, eu os considero meus irmãos, amém? Absolutamente, não importa se você foi batizado de modo algum, se você foi batizado em nome da rosa de Saron, lírio do vale, e na estrela da manhã, aquilo faria o mesmo efeito como Pai, Filho e Espírito Santo, apenas 3 títulos. Ele é a rosa de Saron, era ele, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Aquilo é apenas outra coisa. Mas aqui ele entra no batismo, a forma escriturística é no nome de Jesus Cristo, essa é a maneira correta. Então ele não estava importando, meus irmãos, que batismo, que doutrina. As pessoas se enganam. Vou mostrar algo para vocês antes, vou falar do Espírito aqui, ó. Vamos aqui. Tem mais quantos minutos, pastor? Fala até a hora ali.
até 10h30. Mais 9 minutos aqui, irmão. A divindade explicada, parágrafo 62. O profeta diz: bem, eu olhei de ambos os lados e havia grandes homens. Não é isso que está acontecendo no nosso meio? Não há grandes homens em companheirismo tal, não há, irmãos. Vocês concordam comigo? Amém. Servos de Deus, que estão lutando pela mesma causa que nós, ser arrebatados. E eu pensei, ó Deus, se eu pudesse ver todos eles desenvolverem e apenas seguirem adiante e porém não apenas traçarem suas linhas, dizendo: se você não tiver com o pastor fulano, não posso te visitar. Se você não tiver isso é linha. Nós não teremos companheirismo um com o outro. O profeta dizendo aqui. Porém, eu descobri nisto, que o espírito mau havia entrado no meio deles e havia causado ódio e malícia. O espírito mau é que separa, não é o Espírito Santo. Se um pastor seu mandar você separar de um irmão, a não ser por causa de pecado, essas coisas, não é o Espírito Santo, meu irmão. Não. Não vai na igreja do pastor fulano porque ele não está em companheirismo tal. Meu Deus, isso é carnalidade pura. Me perdoe. Olha aqui, ó. O diabo tinha entrado no meio deles, o espírito mau, e causado ódio e malícia sobre controvérsias que tinha vindo entre eles. E eu pensei, isto é presencialmente bem do jeito que o diabo quer. Nós, povo da mensagem, nós estamos vivendo separado desse jeito, separado em companheirismos humanos. Nós estamos vivendo do jeito que o diabo quer. Nós temos que fazer um inventário, porque Deus não quer o seu povo separado, ainda mais por humanismo, não. Olha aqui, isso é exatamente o que Ele quer. Contando nesse finalzinho aqui, irmão, preste atenção. Pastores, preste atenção. Contando que as armas de fogo de vocês estejam apontadas um para os outros. Sabe como é que o diabo fica, irmãos? Aqui, ó. Olhando para nós, o povo que se diz povo de Deus, degladiar uns com os outros por causa de coisas supérfluas. Motivo de separação, eu vou fechar com isso aqui, porque o tempo já foi. Mas motivo de separação da igreja, de você separar uma pessoa da igreja, é o pecado. Vocês sabiam disso? Muitos dizem assim: mas ele não está pregando uma doutrina assim como nós pregamos. O profeta diz que divergências doutrinárias, o meu profeta, está aqui na mensagem, porque não somos a denominação, parágrafo 12, anota aí, não vou ler que não vai dar tempo. Parágrafo 12, o profeta diz, mensagem 1 em estandarte, parágrafo 14 e 19 também, certo? Ele fala sobre isso, que pequenas divergências doutrinárias, nós não podemos estar separados por isso, pequenos entendimentos da mensagem. Ele até diz na mensagem a semente da discrepância, não é isso? Ele diz assim, um crê que Jesus vem numa nuvem, o outro crê que Jesus vem no cavalo branco, não importa se ele vem numa moto, ou se ele vem no avião, o profeta diz, o importante é que ele vem, meus irmãos. Vamos subir um degrau a mais. Subir a igreja. Aleluias. 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 Aleluia. Anota essa aqui. Perguntas e respostas, número 12, parágrafo 505 e 506. Eu não vou ler. Anota. A única coisa de excluir um irmão de um companheirismo,
pastores, é o meu profeta, que eu creio nele como profeta de Deus. A única coisa, está aqui, eu vou repetir para vocês, perguntas e respostas, número 12, parágrafo 505, até o 508. A única coisa que nos dá legitimidade, diante da mensagem do profeta, para expulsar um pastor do nosso companheirismo, é por pecado moral. O profeta diz aqui, se o irmão Neville viesse aqui, cortejasse uma das nossas mocinhas, não é isso? E ele tinha que ser expulso do companheirismo. Pecado moral. Anote a mensagem, perguntas e respostas número 12, do 505 ao 508. Eu não tenho como ler aqui, mas é a única maneira, porque Paulo lá, quando Paulo expulsou aquele rapaz do companheirismo, foi por quê? Pecado moral, porque ele estava tendo coabitação com a sua madrasta, e Paulo expulsou ele por causa do companheirismo, expulsou ele do companheirismo por causa daquilo. Me ajuda aqui onde João diz, aquele que não carrega essa mesma doutrina, para me fechar aqui, pastor. Oi? 1 João, 2 João? Me ajuda vocês aí. Eu quero só fechar com esse ponto aqui. Mais 2 minutos se eu passar aqui. Se alguém não carrega esta mesma doutrina, eu não anotei aqui, esqueci de anotar. Oi? Alguém? Oi? 2 João, vamos lá, meus irmãos. 2 João, isso, 2 João. 2 João 9, né? Isso. Vou trazer um entendimento para vocês agora. Isso aqui. Porque muitos têm usado isso aqui de uma forma erroneamente para separar o povo. Mas aqui, ó. Preste bem atenção. Qual que é? Você tem que entender o que Paulo está falando. O João, é melhor dizendo, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo e não tem a Deus, não teme, né? É isso? Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora vocês parem, não lê o seguinte, por favor. O contexto, o que Paulo está dizendo. Se alguém não carrega a doutrina de... João, se alguém não carrega a doutrina de... Está vendo qual é a doutrina de... Se alguém não crê em... Tá? Esse é o contexto do versículo seguinte. Agora vamos ler. Se alguém vir ter convosco e não trazer esta doutrina, qual doutrina de? A igreja pode dizer? De Cristo. Amém? Não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, mas se não trouxer a doutrina de... Vamos trazer para a mensagem hoje. Todos nós não cremos na mesma mensagem, no mesmo profeta. Não temos esta mesma doutrina hoje, porque estamos separados, meus irmãos. Você entenderam o motivo de separação? Não é pequenos entendimentos da mensagem, não, meu irmão. Esse não é motivo. Se o teu pastor crê que é a terceira puxada, seja abençoado com ele. Se ele crê que é nuvem, seja abençoado. Vai viver a tua vida, crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, crê na mensagem da hora. Se eu não alcancei a isso, ora para que eu possa alcançar. Amém? E sejamos irmãos unidos no amor de Cristo, permaneçamos unidos, não deixaremos esses espíritos nos separarem. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração, ficamos de pé, meus irmãos. Ó Jesus querido, a oração de São João 17 é o pedido de Jesus.
Ó Pai, que eles possam ser um como nós somos um. Que esta união possa ser fortalecida em nosso meio, Senhor. Que esse companheirismo, independentemente de crenças, de entendimentos, pequenas doutrinas, Senhor, pequenas divergências, que as águas possam subir, transbordar as cercas, e que os patinhos possam nadar juntos, ter companheirismo. Nos ajuda, Pai Celestial, e ajuda esses irmãos nesta hora. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.